trabalho do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar os esforços dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo a instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Bom, então vamos para a nossa prece de abertura, rogando ao Senhor da vida, que nos assista, agora e sempre, e que a gente possa elevar o pensamento, mentalizar a figura de Deus e de Jesus em nossos corações. Quando se fala em Deus, é essa inteligência suprema, essa causa primeira de todas as coisas, este hálito divino que nos envolve. E a Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, que nos norteia com o seu Evangelho para dias melhores, para a nossa autotransformação, para que nós deixemos um pouco os interesses imediatos e possamos alçar o pensamento e também a conduta na proposta do Cristo. Que nós possamos, Senhor, de alguma maneira contribuir com as virtudes do bem, do Evangelho, nesta casa, nesta comunidade, na nossa cidade e região. Que não nos falte, Senhor, o pão material e também o pão espiritual para a nossa vida. Te rogamos, Jesus, pela saúde, pela cura, pela paz, pelo amor, pela inspiração sadia, pela superação dos nossos problemas, para que nós possamos nos firmar na estrada do Teu Evangelho. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim. Então, uma boa noite a todos, Que o nosso Senhor Jesus nos envolva e nos capacite para falar um pouquinho em nome dessa doutrina que é tão bela, tão consoladora e tão maravilhosa. O tema hoje é o livre-arbítrio, e essa palestra eu gosto de brincar um pouquinho com ela, eu fiz um acróstico, e vou pedir a opinião de vocês aqui para adivinhar as palavras à medida que nós formos falando, certo? Então, para começar, vamos começar lá do comecinho. Quando Deus criou lá o princípio inteligente, e ele veio pelos milhares e milhares de séculos, através dos tempos, ele veio progredindo até que chegou na fase hominal, esse princípio inteligente. Em evolução em dois mundos, nós sabemos que esse processo não se dá só no planeta Terra, e chega uma hora que nós começamos a despertar a nossa consciência. É a parte hominal do ser, do ser humano. É a parte onde nós já começamos a perceber o que é certo, o que é errado. E Deus, então, na sua sabedoria e inteligência, Ele nos deu alguns atributos para que nós possamos desenvolvê-los e também utilizá-los para o nosso progresso moral e para o nosso progresso intelectual. Então, da palavra livre-arbítrio, a primeira palavrinha que nós vamos falar começa com L, E Deus nos dá lá no comecinho da nossa fase enquanto humanos. Alguém tem alguma opinião?
Nem um chute? Tá bom, então eu vou começar. Liberdade. Oh, eu pensei, agora é fácil, né? A liberdade, né? Então, à medida que nós vamos tomando consciência das coisas, nós vamos também tendo a liberdade para caminhar nessa longa estrada, né? Nessa quase teleestrada, né? E lá na Gênesis já está escrito assim, crescei e multiplicai-vos, né? E não é só multiplicar-vos no sentido de nós multiplicar as pessoas, né? Os encarnados no planeta Terra, e sim multiplicar os nossos dons. Porque nós vemos lá do princípio inteligente. Temos dentro de nós uma centelha divina que é o amor ainda por desabrochar. Em que sentido que nós vamos multiplicar, né? O que nós vamos multiplicar? Se não são as nossas virtudes, se não são os nossos dons, nós vamos arrebentar, né? Somos como uma semente escura lá, sozinha, solitária, que vem evoluindo, aí ela arrebenta ainda, desabrocha, né? num ramo, num broto, e vai crescendo, tomando forma, é o caule, são as folhas, as flores, sempre voltado para a luz. Então é esse desabrochar, esse multiplicar dos nossos dons, desse potencial que nós temos dentro de nós, né? Buscai a verdade e ela vos libertará. E nós sempre estamos em busca dessa verdade, né? Qual que é a verdade, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Nós já sabemos por meio dessa doutrina que esclarece, que consola, mais ou menos de onde nós viemos, né? Que éramos espíritos ignorantes, que o princípio inteligente passou pelos 3 reinos, né? O mineral, o vegetal, o animal, e agora estamos galgando para o reino angelical, mas essa verdade está ainda na nossa busca, né? Tudo bem, nós temos a liberdade, né? E no decorrer dessa caminhada, nós precisamos de um atributo para poder usar essa liberdade com mais discernimento. O que seria? Inteligência. Inteligência. Vejo que vocês são inteligentes. Eu sempre gosto de trazer uma frasezinha do Evangelho, que lá em Romanos diz assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que a inteligência que nós desenvolvemos é só essa inteligência para a tecnologia, para as coisas da ciência? Existe um ditado que diz assim, né? Que existe o sábio e o inteligente. O sábio, por exemplo, o inteligente, ele sabe que não pode ter alguns vícios, né? Por exemplo, não pode fumar. O inteligente sabe disso. E dos maus que o sábio para de fumar. Então existe essa diferença. E esse atributo que Deus nos dá, a inteligência, é uma grande ferramenta que nós vamos desenvolvendo para poder agir com mais liberdade, né? Quanto mais inteligente, quanto mais nós conhecemos as coisas, mais discernimento e mais liberdade. Então a liberdade e a inteligência está dentro do livre-arbítrio, que não é nada mais, nada menos do que a liberdade que nós temos, né? Dentro desse acróstico, né, nós vamos falar dessas palavras e lembrar que o livre-arbítrio, ele nos é dado à medida também que nós evoluímos, né? A consciência, ela tem lá uma luzinha vermelha, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos percebendo as coisas que devemos ou não fazer, né? Primeiro, às vezes é pela força, e depois nós acostumamos, automatizamos e acabamos indo de forma natural. Tudo bem, nós já temos liberdade, temos inteligência, mas existe uma alavanca que precisa colocar essa inteligência para trabalhar, para que nós possamos ter esse livre-arbítrio, essa liberdade. Alguém pode... Verdade. Não. Vontade. Vontade. Então vamos para a terceira
Desculpe a minha letra, que não é aquela coisa, não é uma letra de professor, exatamente. Como o único mestre é Jesus, então dá para... Né? A vontade, né? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Né? Quando Jesus nos diz isso, ele quer dizer que dentro desse potencial que nós temos, nós podemos ir muito além, né? Não existe também aquela frase diz assim, se alguém lhe obrigar a dar 1000 passos, né? Vai com ele mais outros 2000, ao que te tirar a capa, não impeçais de levar também a túnica. Está lá em Lucas. Ou seja, é por essa alavanca, que é a vontade, é que nós crescemos, que nós evoluímos. Não adianta nós termos a inteligência e ficarmos dormindo, né? Como lá no caso do cego, do paralítico de Cafarnaum, né? Jesus, é interessante que ele chega para o paralítico e diz, levanta, pega a tua cama e anda. Entende? É um verbo, né? Pegar, andar, é um movimento. Não é para ele levantar e ficar sem fazer nada. No livro Primícias do Reino, né, ela retrata bem essa passagem que Jesus cura o paralítico e, no entanto, ele continua dormindo, porque ele volta às suas atividades, né, que ele tinha antes. Então, essa vontade, nós temos que ter essa consciência de que a vontade é essa alavanca que nos movimenta. Nós precisamos acordar todos os dias e assim, ó, essas coisas não acontecem de repente. Não existem milagres, né? A natureza não dá saltos. São exercícios de todos os dias. Esse dia eu li no Facebook, eu acho, uma frase que dizia assim, para que nós agradeçamos quando nós acordamos, em vez de nós xingar quem nos acordou, né? Ou seja, às vezes a gente acorda e não tem vontade. Só que essa vontade de fazer uma coisa muito grande tem que começar uma vontade muito pequena. Tem uma colega que diz assim, depois que eu coloco meu tênis, ninguém me segura. Ela corre, ela sai andar, ela sai caminhar, ela sai fazer as coisas dela. Mas tem que ter esse despertar, tem que ter essa vontade. Tudo bem, temos a liberdade, temos inteligência, já despertamos uma certa vontade, mas será que com tudo isso... Porque nós sabemos, né? São duas asas do progresso. A inteligência e a moral. Muitos são muito inteligentes, mas por falta de moral acabam fazendo muitas coisas equivocadas. Certo? E nós também. Né? O uso que nós fazemos do WhatsApp, o uso que nós fazemos às vezes do Facebook, o uso das tecnologias, muitas vezes nós não temos ainda maturidade para saber usar de forma moral. Mas de forma intelectual, sim. Então, nesse sentido, nós temos tudo isso, né? A nossa mão. Mas tem uma palavrinha aqui que vai colocar, né, um equilíbrio nas coisas. Para que nós não pegamos esses atributos aqui e saiamos fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Oi? Responsabilidade. A razão pode ser, mas é maior a palavra. Oi? Responsabilidade. Responsabilidade. Eu havia feito um cartaz, né, com as letrinhas já prontas, aí isso ser mais fácil para você e para os senhores adivinharem. Então, a responsabilidade, né? Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em nenhum momento do Evangelho, Jesus disse que ia nos pegar no colo e nos carregar. Ou seja... A nossa responsabilidade é primordial. Tem uma outra parte lá no livro que eu gosto muito do Fonte Viva, né, que são os versículos, que ele diz assim, dai conta da tua administração. Né? Qual que é a nossa responsabilidade perante a vida? Qual que é a nossa responsabilidade perante a família, perante a sociedade? Como que nós vamos ter a inteligência e a vontade para agir com liberdade se nós não temos responsabilidade? E quando nós não temos, acontece o seguinte, né? Aí vem as leis para nos ensinar aquelas coisas. Tem que pôr a criança na cadeirinha, lá atrás.
Precisava lei? Não, né? Mas nós temos que ser educados por conta disso. O cinto de segurança. E eu falo essas coisas que são mais próximas a nós, porque são coisas do dia a dia que nós temos que ir modificando. Não vamos dar saltos se nós não mudarmos pelo nosso pensamento, pela transformação da nossa mente e pela mudança das nossas atitudes. Então, a liberdade, inteligência, vontade, sem responsabilidade, o mundo viraria um caos, né? Se não houvesse essa palavra que nos responder por aquilo que nós fazemos. Vem da palavra de responder, a responsabilidade. E agora, nós já temos a liberdade, porque Deus nos dá essa liberdade de ir e vir, aliados à inteligência, com uma forte vontade, né, que é essa alavanca que nos movimenta para todas as nossas atitudes, e temos que fazer tudo isso com responsabilidade, para que nós possamos, agora é outra palavrinha aqui, fazermos as melhores escolhas. Agora vocês adivinharam. Então, nos é dado vários caminhos para nós seguirmos, né? Nos é dado todos os atributos da divindade. Esses atributos nós vamos, com o passar do tempo, desenvolvendo. Não é uma coisa que se dá do dia para a noite. Ainda somos muito ignorantes com relação a muitas coisas. Há muitas escolhas que nós fazemos, não é? Mas quando nós já temos isso aqui mais ou menos em mente, as nossas escolhas já é pensando no porvir, lá no amanhã, né? Tem um ditado que foi um dos primeiros ditados que eu vi na doutrina espírita, que diz assim: os excessos de hoje são os limites do amanhã. E eu nunca vi uma verdade tão grande, porque o excesso pode se dar no dia de hoje. Por exemplo, eu me alimentei e exagerei lá na churrascaria, né? Então, amanhã é possível que eu tenha uma indigestão ou outro problema gástrico, certo? Ou eu exagerei da vida que eu tive em outra reencarnação, de alguns fatores. E hoje, então, eu venho limitado. Essa limitação pode ser intelectual, essa limitação pode ser financeira, essa limitação pode ser de qualquer forma. Mas por quê? Porque o excesso de ontem nos limita hoje. Se você vai à festa, né, e toma todas, no outro dia você acorda de ressaca. Não consegue nem se alimentar, nem levantar. Então essas escolhas, né, tem uma parte muito bonita do Evangelho, quando Jesus vai à casa de Lázaro, né, e Marta fica naquela correria para limpar, organizar, arrumar, até porque era Jesus, né, o grande amigo que estaria ali. E Maria, então, se prostra aos pés de Jesus, senta, e ali ela se acomoda e fica ouvindo o mestre Nazareno conversar, falar as coisas do céu, falar as coisas da terra, falar as coisas do futuro, do amor, né? E aí ele diz, né, Maria, Marta, Marta, por que ficas tão atribulada com as coisas da casa? Maria escolheu a melhor parte. Será que nós espíritas, né, escolhemos sempre a melhor parte? Porque nesse mundo que nós vivemos, há muitas chamadas, há muitas... Vou dar detalhes bem simples. Quando você entra no supermercado grande, né, próximo ao caixa, agora eles põem um corredor assim, cheio de porcaria. Doce, bala, chips, tudo, né? Ali tá as tentações, né? Mas a tua meta é ir no caixa e pagar lá a batatinha e a cebola que você comprou, né? A televisão diz assim que se você não tiver aquele carro, você está excluído da sociedade, né? Você precisa passar as férias na Bahia. Eu não preciso passar as férias na Bahia, ainda mais se não ter dinheiro, né? Então, as nossas escolhas, qual que é a melhor parte, né? O que é melhor para mim, enquanto espírito? Porque o que nos falta é nos vermos como espíritos imortais.
Nós somos muito apegados ainda à terra. E isso é um processo natural, porque nós viemos de um automatismo animal, onde nós só sabíamos reproduzir e comer. E agora eu brinco assim, né? Que hoje nós só fazemos, nós nos reproduzimos, comemos e assistimos Netflix. E é só assim a vida de muitos, não é? Então você fica sempre nesse círculo e nunca sai desse paradigma, nunca evolui, não se solta daquele círculo vicioso, né? Então as nossas escolhas são no nosso dia. E como a oração é a chave que abre o dia e a mesma chave que fecha, é lá na nossa oração diária, porque também é um exercício. Nós não vamos fazer oração todos os dias se nós não exercitarmos todos os dias. Esse exercício de você se dar um tempo, porque a escolha é essa, o que é melhor para mim? Porque eu tenho tempo para escovar os meus dentes, eu tenho tempo para tomar meu banho, eu tenho tempo para assistir ao Jornal da Manhã, e às vezes eu não tenho tempo para parar meia hora e fazer uma conversa com Deus, e ler um trecho do Evangelho. Então são essas as escolhas. Meia hora, Oi? Né, nem precisa meia hora, é verdade, Chufé. Então são essas escolhas. E quando nós oramos pela manhã, o nosso dia todo flui melhor. Então essas escolhas, quando Jesus diz Maria escolheu a melhor parte, é porque ela escolheu as coisas do Espírito. Isso não quer dizer que nós vamos renegar as coisas materiais. Mas quais que são as mais importantes, né? Então, nós já temos a liberdade, inteligência para poder usufruir, de certa forma, dessa liberdade. A vontade que alavanca tudo isso. Os pés no chão da responsabilidade para fazermos as melhores escolhas. Por que será tudo isso? Porque no universo existe uma lei, né? Se chama lei de ação e reação. Ação, então, e a reação. Já vem ali. Qual é a nossa ação diária, né? Depois que nós fizermos a escolha, tudo bem. Hoje eu quero ver se eu sou menos malcriado, eu quero ver se eu vou visitar um irmão que faz tempo que eu não vejo, eu quero ver se perdoo aquela outra que ainda está aqui dentro, corroendo. Tá, eu já fiz minhas escolhas de hoje. E a ação que eu vou ter depois disso? Qual que é o movimento que eu vou fazer para que essa ação se torne efetiva, eficaz? Né? Essa escolha. Então, a ação, e lembrando que tudo, absolutamente tudo no universo é movimento. Tudo. Nada para. Os únicos que podem, né, segundo o livro dos Espíritos, o Espírito pode regredir? Não, mas pode estacionar. Né? Muitos de nós dormimos ainda. Para muitas coisas, né? Quando ele diz levanta tu que dormes, né? Não está falando que está dormindo para tirar uma soneca. É porque dorme para as coisas do mundo. Não se movimenta. E hoje que nós vivemos num país que daqui a 10, 20 anos nós seremos a maioria idosos, se nós não começarmos hoje uma mudança de atitude com relação ao nosso corpo físico, à nossa alimentação e tudo o resto, uma ação efetiva com relação ao nosso templo, que é o nosso corpo, amanhã nós teremos problemas sérios de saúde. E problemas espirituais também, né? Tem um artista que já desencarnou, ele diz que para ele não ter problemas mentais na velhice, ele quando dirigia, ele somava as placas do carro, sabe? Para poder ficar sempre exercitando a mente. Ocupando. Isso. Então, são pequenas coisas que nós podemos fazer para modificar o nosso dia, para ter essa ação efetiva, né? Eu pensei que isso aí era uma mania, não é? Pode ser, né? Eu olho a placa do carro e isso aí, eu acho que é muito bom, né? Que todo trabalho útil, né? Toda ocupação útil é o trabalho, né? E Jesus, né? Jesus pergunta a Deus
naquele episódio de Paulo e Estevão, né, quando Ananias vai, ele pergunta também, ele diz assim, o que queres que eu faça? Né? Essa pergunta que nós temos que fazer nas nossas preces. O que queres que eu faça? O que é para eu fazer para o meu bem, né, para o bem do outro? Qual é a ação que eu devo ter? Todavia, se você, dependendo das suas escolhas, a ação, independente da ação que você tome, independente do caminho que você escolha, vai ter uma reação. Ah, com certeza. Né? Então, a ação de ficar parado, ela tem uma reação. Né? O espírito perdeu tempo. Os espíritos nos colocam muito isso, que há uma perda de tempo muito grande. Você estava colocando há pouco, que se pudéssemos filmar 24 horas nossas, né? Quanto tempo perdido, o João falou, nem precisa meia hora, mas assim, quanto tempo eu perco dentro da minha rotina diária, quanto tempo eu consigo evoluir, né? Me utilizando do que nós temos hoje, né? Usando a inteligência, usando essa liberdade, tudo isso, se você fizesse uma união correta e nós fizéssemos uma autoanálise todos os dias, e saber o que nós podemos fazer melhor para o amanhã, se a gente fosse um pouco crítico conosco mesmo, nós nos acomodamos, né? E essa ação de se acomodar traz uma reação para nós que veremos no amanhã quanto tempo dentro da nossa encarnação nós perdemos. Tem uma passagem do Chico Xavier, né, que ele está esperando um ônibus para ir trabalhar, e o Emmanuel, então, né, super querido, aparece e diz assim, o que você está fazendo? Eu estou esperando o ônibus. Quanto tempo falta? 15 minutos. Por que não escreve? Por que não lê? É claro que nós não vamos ser escravizados, né? Mas nós temos, na lei do trabalho, vai falar o tempo de descanso. Mas ainda assim o descanso, porque o descanso que nós temos que é deitar numa rede, ainda é um descanso um pouquinho equivocado da nossa ideia de descanso. Porque a espiritualidade maior na literatura espírita vai dizer que o trabalho no bem compensa as horas de descanso. As pessoas que trabalham no bem, que ajudam, que vão, elas já, pela própria natureza do serviço, elas já são beneficiadas como se estivessem descansado. Lá no livro Nosso Lar, né, eu não lembro o nome deles porque eu tenho dificuldade. Ele diz que ele jamais descansa, é um dos chefes lá, né? Ele sempre está trabalhando. Né? O Lísias, que é o enfermeiro do André Luiz, tem as horas de descanso, vai para casa. Mas o outro superior a ele não descansa. Já não há necessidade de descanso, porque no próprio trabalho ele já recompõe essa energia que estava faltando. É claro que nós somos humanos ainda, que nós estamos no processo, né? Mas é bom nós já sabermos disso. Criar hábitos diferentes, né? Oi? Criar hábitos diferentes, que não é escravizar, como você estava colocando até, isso. Parece para nós, porque nós somos muito acomodados, parece que a gente vai se escravizar. Mas é criar o hábito de uma mudança, né? Buscar um crescimento. E aí você vai ver que você não cansa realmente. Não cansa. Uma leitura edificante, né? Muitas vezes nós ficamos ouvindo um rádio lá que não tem nada a ver com a gente. E parece que, se você dizer assim, não, mas eu não, meu Deus, se não escuta essas músicas, como está por fora, né? E a gente se intimida, às vezes fica com vergonha de não estar no mundo, né? E como nós somos... Fica horas nas redes sociais também. Isso. Existe um termo, eu não conheço, mas que existe um termo que é esse tempo que você fica nas redes sociais, né? Que parece que passa mais rápido que... Voa o tempo na rede social. Voa, Eu estava aqui, inclusive a gente fotografa e já vai postando, né? Cada estratégia de divulgação mesmo. A casa tem essas plataformas, a web rádio que eu te passei. Sim. Então, você vê 10, 15 minutos, é rapidinho, quando você vê já é meia hora, tem que se cuidar realmente para não ser dominado por isso, né? E voa. E quanta coisa que nós poderíamos estar produzindo, porque assim, ó, o espírita, principalmente o espírita, que já está um pouco mais esclarecido, vamos dizer assim,
Ele sabe que a encarnação aqui na Terra não é uma colônia de férias, para começar. Segundo, que nós devemos contribuir para o planeta de regeneração, seja com as nossas preces, seja com as nossas atitudes. A prece não quer dizer que eu vou parar e fazer uma oração, mas quando eu estou no trabalho, eu estou em prece. Como que é estar em prece? É saber que você está trabalhando para Jesus, né? Se eu sou um professor, eu estou trabalhando para Jesus. Se eu estou varrendo uma casa, eu estou trabalhando para Jesus. Se eu estou... todo trabalho é sagrado, né? Isso tudo vai gerar, então, uma reação. Eu gosto muito, que tem muito a ver com... Eu sou, além de professor, eu também sou cozinheiro, né? Então isso pega eu vi muito... nas suas fotos na rede social. Pega muito... Eu tenho esse versículo aqui, ó, está lá em Paulo, Coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, nós sabemos do pensamento. Tudo que nós pensamos, como já diz Paulo, né? Temos uma multidão de testemunhas. Tudo, absolutamente tudo que nós pensamos é observado no plano espiritual. Tanto que o Divaldo, né, fala que ele tentou fumar uma vez um paeiro lá, escondido. E aí a mãe dele pegou ele, era criança, e fez ele fumar na frente dela, né? E ele não quis fumar. Daí ela disse assim para ele: nunca faça escondido aquilo que você não pode fazer na frente dos outros. Até porque nós temos 1 milhão de testemunhas. E toda ação provoca uma reação. Não só em nós, mas também no nosso próximo. E quando nós vivemos num mundo de redes sociais, a coisa fica mais perigosa ainda, né? E como a gente influencia e como nós somos influenciados, né? E a palavra saiu, ela já está influenciando. O pensamento foi elaborado, ele já está influenciando. E a cada um é segundo a sua obra, né? Ou seja, tudo que nós fizermos, pensarmos, toda ação que nós tivermos vai criar uma reação. Seja ela positiva, né, como o amigo falou, ou seja ela negativa. E o pior é quando nós reclamamos, né, da reação. Nós não plantamos o bem e queremos colher flores. Não se nascem rosas nos abrolhos, né? Não tem como ser diferente as coisas. Então essa livre-arbítrio, essa liberdade, ela tem muito a ver com todas essas características aqui, porque é mais ou menos para nós termos um caminho melhor. Eu lembrei a hora que você estava falando, eu vou chamar vocês de vocês, né? Porque depois que eu fiz 40, eu achei tão estranho as pessoas me chamarem de senhor. Então eu também tenho essa percepção. Lá nas escolhas, né? Quando Públio Lentulus, né, encontrou com Jesus, aquela época, 2000 anos, né? E Jesus deu a liberdade para ele escolher. Se queres vir comigo, ou queres esperar os milênios, né? E ele esperou os milênios. O mancebo rico, né, que tem, nas corridas de biga, que Jesus vai lá e diz assim: largue tudo que você tem, vem comigo, né? E ele não queria, ele não estava nem pensando nas riquezas, mas ele estava pensando no glamour que era as corridas de biga. E ele diz: mas vem gente até de Roma, e da Cesareia, e a minha última corrida, Jesus então vai. Então Jesus nos dá essa liberdade também, das nossas escolhas, de nós usarmos todos esses atributos do Espírito, a maneira como nós quisermos. O livro dos Espíritos diz, né, que os Espíritos influenciam as nossas vidas, mas eles não determinam, né? Eles nos deixam à vontade para ir e para vir. Eu acabei de falar na próxima letra aqui, né, que nós precisamos do auxílio deles, né, para poder discernir um pouco melhor, visto que ainda somos crianças espirituais. Nós precisamos do amparo, nós precisamos do carinho e precisamos de alguém que nos diga para onde ir, né?
Então, a letra B aqui, nós vamos falar deles, né? Os bons espíritos. Oi? Porque senão nós diríamos assim, mas espera aí, Deus dá liberdade, inteligência, vontade, responsabilidade, já sei. Faço as minhas escolhas, mas eu sou um ser que estou em crescimento, sou um espírito que nasceu ignorante. Como é que eu vou saber tudo isso? Como é que eu vou ter essa ideia das coisas, né? Então Deus nos envia os bons espíritos. Isso desde as épocas mais longínquas, né? Nós sabemos que há espíritos nas matas, nas florestas, há espíritos que ajudam aqueles mais primitivos, que até uma época do nosso espírito, quando ainda nós somos bem ignorantes, ainda bastante embrutecidos, nós somos praticamente levados pelos bons espíritos, né? Depois que eles nos soltam, né? Nós somos como os cardumes, né? Só vamos naquela onda, todo mundo junto. Depois se começa a despertar a razão, a consciência, mas eles nunca nos deixam, nunca nos abandonam. Nós... Oi? Sempre estamos amparados. Sempre. E como nós não enxergamos eles, né, muitos de nós esquecemos desse amparo. Ou pensamos que eles vivem lá nas alturas, são seres evoluidíssimos, são também, mas geralmente são num grau de evolução um pouco maior que o nosso. Porque eles precisam também entender as nossas... Eles são... Imperfeições. Oi? Imperfeições, exatamente. Existe um outro versículo que diz assim: o menor é amparado pelo maior. Então, assim como nós temos os bons espíritos, por outro lado, seria interessante se nós fôssemos bons espíritos para os menores. E quando nós falamos de menores, é bom refletir que não são aqueles que estão lá na comunidade, né, na favela, esses também, mas muitas vezes aqueles orgulhosos, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que estão no auge do sucesso, precisam também das nossas orações, precisam também do recurso das nossas orações, né? Nós muitas vezes, vamos orar pelos que estão nos hospitais, nos presídios, mas esquecemos quem estão nas mansões, nossos governantes, porque a prova da riqueza é bem mais dolorida que a prova da pobreza. A estrada larga te propicia muito mais velocidade e você derrapar e sofrer um acidente é muito mais fácil. Então, nós podemos também ser os bons espíritos e não precisamos muito. A oração já é um grande feitio. Ou evitar um pensamento negativo, né? Evitar uma condenação também ajuda muito nesse processo evolutivo. E processo evolutivo do planeta também. Por isso que Deus nos deu um negocinho que nós podemos ouvir os bons espíritos, podemos ouvir as nossas vidas passadas, que chama intuição. E tem uma relação direta com os bons espíritos, né? Porque isso. A gente chega a eles com a prática das boas escolhas e aí automaticamente eles também vão nos intuindo. Uhum. É bem isso. E essa intuição ela pode se dar desde da experiência que nós tivemos em vidas passadas, que daí já vivi isso, e isso de certa forma me intui para fazer a minha escolha ou não. E também durante o sono, quando nós somos relembrados muitas vezes que chegou a hora da prova, chegou a hora da expiação, né? E então tudo isso está dentro da intuição. E os bons espíritos que sempre estão nos intuindo. Essa conexão, né, se nós não estivermos em prece durante o dia, é mais difícil deles estabelecerem essa conexão, essa intuição, né? Lá no Evangelho tem, né? E aí também vamos trabalhar a humildade, né? De saber que apesar dos teus esforços e do teu mérito,
também houve a participação dos bons espíritos. Porque muitas vezes, como tem aquela historinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele vai por um caminho, não sabe exatamente para onde que vai, e aí ele acerta o caminho e ele diz cheio de orgulho, né? Ah, porque eu consegui acertar esse caminho, né? Então, essa intuição serve para nós nos orientar. E outra coisa que acontece é que nós estamos passando por uma era que o espírito já passa pela era da comunicação e quase entra na era da intuição, né? Espíritos que estão vindo para nos ajudar de outras instâncias, né, das miríades, eles já vêm com o cérebro mais evoluído para a intuição, para a conexão mente a mente. Porque todo esse processo de escrita aqui, todo esse processo de símbolos não vai ser mais necessário. Tanto que nós vemos nos livros espíritas que eles falam diversos idiomas só pelo pensamento. Não existe nacionalidades, né? Então esses símbolos, agora sim, ó, começou lá, um exemplo, né? A vossa mercê, agora virou você. Agora os adolescentes escrevem lá C. Esse dia um escreveu para mim, Sor, né? Daqui a pouco ele põe um R lá e eu tenho que entender que ele está falando professor. Mas é uma historinha simples para ver como nós estamos evoluindo. Não, nós estamos no processo Oi? regressivo, né? Sim, mas há um entendimento, né? De sem precisar de tanto símbolo. Mas eu sou mais do português, com toda certeza. Depois, nós já falamos disso. Tá, eu já tenho tudo isso, agora eu preciso colocar a mão na massa. Ou seja, um trabalho. Sem o trabalho, tudo isso aqui se perde. Tudo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Né? Só contemplar, só ler, só rezar, nós tem que trabalhar. Tem que ir à luta, tem que sofrer. A nossa ideia de sofrimento é muito também equivocada aqui na Terra, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O próprio Jesus fala isso. E o servir, né, nós vemos muito, quando eu falo aqui, porque eu estou falando da minha realidade, né? Nós vemos muitos profissionais dizerem assim, eu não vou fazer isso pelo Estado, porque não está no meu horário, porque não estou sendo pago, sabe? Eu vou... Então esse servir não é só servir pela remuneração. Outra coisa que é interessante para nós é agradecer aqueles que nos servem. Por exemplo, o rapaz da feira, né? Tem uma feira lá no Gravatá, 6 da manhã eles já estão com tudo pronto. Aí eu vou lá, compro, pago e acho que fiz minha parte, né? Só que eu esqueço que ele acordou às 2 da manhã para carregar o caminhão. E ainda que é remunerado o trabalho, ele fez o trabalho dele, né? Ele está me servindo. Então é importante nós lembrarmos isso na caixa do supermercado. Lembrar isso, que as pessoas, apesar da remuneração, elas estão a serviço. E nós também precisamos servir. Parar de se lamentar, né? Nós temos uma ideia tão errada do trabalho. Se você não se comportar, você vai lavar a louça. Mas não fala assim para os nossos filhos. Você vai varrer a casa, como se fosse a pior coisa do mundo. Nós temos uma ideia de que o trabalho é uma coisa ruim, e não é. E aqui eu estou falando do trabalho material, né? Mas existe o trabalho espiritual, que é esse de cada dia. Aquela escritora gaúcha, Marta Medeiros, né? Eu achava que ela era escritora, ela ia lá e escrevia os livros, né? Ficava aquelas crônicas bacanas que eu acho que são, né? E aí uma entrevista ela disse assim, não chega pronto para mim, eu escrevo todos os dias, eu leio todos os dias, eu trabalho todos os dias, eu exercito a escrita todos os dias. E isso também serve para os nossos sentimentos. Hoje eu não vou falar palavrão, né? Hoje, só por hoje, né, como lá os Alcoólicos Anônimos, só por hoje eu vou ler um trecho do Evangelho de manhã. Só por hoje eu vou dar bom dia para aquele
que eu nunca olhei na cara. E insisti nisso. Mas é um trabalho diário. O trabalho da nossa mudança. Tudo isso vai nos levar a uma reforma. Só para colocar a lei de trabalho também está no Evangelho, né, no capítulo 24, se não me engano, que é buscar e achareis, né? Isso. Fala sobre a lei Do trabalho. A importância, né? Que só assim podemos realmente crescer. Então, não tem importância, não tem por onde. Não tem como ser diferente, né? Quando a adúltera, né, foi pega lá na época de Jesus, né? Jesus disse que não tinha mais lugar para ela na cidade. E ela vai e trabalha pela própria redenção, né? Ela poderia sair da cidade e continuar pecando. Ou continuar na vida que ela gostaria. Mas não, ela muda de atitude, né? Então o trabalho ele é muito amplo, a concepção do trabalho. Né? É o trabalho espiritual, é o trabalho braçal, é o trabalho intelectual e tantos outros trabalhos. Nós vemos assim, a gente espera um mundo de regeneração, às vezes que ele venha pronto, né? Mas às vezes se fazer uma pintura na frente da tua casa, já está embelezando esse mundo. Né? Só que essas reformas, elas não podem ser só externas, elas têm que ser íntimas. A minha letra, por favor. É preciso uma reforma íntima. Né? Ou então nós estamos no processo de viemos lá dos outros reinos, automatizamos muitas coisas e precisamos parar, acordar e repensar aquilo que nós fazemos todos os dias a mesma coisa. E isso começa a nossa reforma íntima. Né? Reformar a casa lá dentro. Não os sentimentos, mudar os nossos pensamentos. Tem uma historinha, né, que é uma alegoria, que Jesus está caminhando com os apóstolos e vê um cachorro em estado de decomposição, né? E os apóstolos se afastam daquele cachorro por causa do mau cheiro. E Jesus vai até a cara dentária dele e diz assim, que belos dentes ele tinha. Então Jesus conseguia ver o lado bom das coisas, e que muitas vezes nós não vemos. Nós vemos o imediato, né? Nós ainda estamos no reino da emoção, que bateu, levou, e não subimos para o reino da razão. Né? É automático, né? Paf, paf. Isso não é fisicamente falando, né? Mas a gente fica magoado, demora para trabalhar isso dentro de nós. Aí não se arrepende, tem vergonha de pedir perdão, de se redimir, de dizer que errou, embora ache que estava certo. Né? Um dia eu discuti com uma aluna, depois de todo, né, o espiritismo que eu tenho aqui internalizado, e depois fiquei pensando, né? Eu devia ter me redimido com ela depois, dito que eu fui um pouco, me alterei, né? Mas eu fui me queixar com os colegas e disseram, mas aquela aluna lá não vale nada mesmo, não sei o quê. E acredito que daí passou a minha remissão. Eu disse, a senhora era assim mesmo? Pior ainda. Pior ainda. Se ela era assim mesmo, tinha razão. Sabe, olha como a gente ainda é tão pequeno. Né? E, Jurel, assim, trazendo isso para a rede social se tu não souber lidar, ela adoece a gente. E eu tenho tentado ser tão educado, e o Alex acompanhou e a Rosana acompanharam uma situação ontem, tinha uma católica querendo me doutrinar da salvação, que eu disse que eu estava denegrindo a igreja porque eu postei uma foto de um padre abençoando armas. Você está denegrindo a igreja. Eu disse, mas aonde que eu digo não vá na missa, não se confessa? Onde é que eu falo? Onde é que eu estou criticando a postura? Mas eu não julguei isso, porque não sei o que ela falou. E eu respondendo e tal. Mas lá no inbox eu falei pro Alex o que eu pensava dela. O público eu não falei. Não vai passar raiva. Tô com raiva aí. Não passou. E essa reforma é esse olhar que nós temos que ter dentro de nós
para admitir o nosso erro, né? Joana de E assim, Anjos... só para completar, me pareceu nas postagens dela, que a Rosana e o Alex leram, não sei se a Cassiane leu, que ela realmente estava desejando o meu bem. Mas veja o que eu estou falando da atitude, eu não estou falando da igreja como instituição. Né? Eu falei que eu critico muito a minha. Sim. Eu tenho a ousadia de apontar posturas que eu acho erradas em medalhões aqui da doutrina espírita. Quem me conhece sabe. Mas eu sempre fico com medo, porque eu sei que se eu cair amanhã, os dedos vão estar todos voltados para mim. Eu sei disso. E aí, com razão. E olha a razão. A questão, Joel, dos congressos espíritas pagos a altos custos de entrada. Não venha me dizer, usar de sofisma, de artimanha, de argumentação, para dizer que isso está certo. Mas não venha dirigente de federação, não venha médium, não venha medalhão da doutrina me dizer, porque eu li em Chico Xavier e li em Kardec, que não pode vender o talento de Jesus. Não. E aí vem esses sofismas, não, porque tem custo alto, não faz. Ninguém precisava de congresso de 1000 pessoas até 5 anos atrás, e agora precisa. Sempre há aqueles que doam, né, uma passagem de avião, alguma coisa, né? Onde quem mais precisa não tem como pagar para ir. Mas transmite pela internet, então cria o espírita de segunda categoria. E você não tem dinheiro para ir, vai vir pela internet. É a mesma coisa? Não é. Mas é isso. Voltando aqui então para a reforma íntima, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É interessante para nós sabermos que nós não fazemos uso desses atributos que Deus nos coloca, que nós somos uma centelha divina. Eu fiz um seminário sobre sexualidade, que começou lá na mônada, sabe? Onde começa toda a vida e veio. Aí esses dias eu veio a evolução da sexualidade, né? Dessa potencialidade. Aí esses dias eu li num texto de Joana sobre o amor. E ela falou a mesma evolução da sexualidade. E aí nós percebemos que nós temos essa centelha divina dentro de nós, que é só amor, é puro amor. E essa reforma íntima, nós temos que fazer uma leitura nossa de quem nós somos com verdade, né? Sem orgulho. Joana de Anjos fala isso no livro Despertar do Espírito. Ver os nossos erros e a partir daí buscar essa cura que está dentro de nós. E poder utilizar essas virtudes, né? Mas às vezes o nosso orgulho, né? Eu não quero levar desaforo, eu não... ninguém grita comigo, eu não... Mas se tem alguma coisa dentro de você, não é possível que nós estamos nessa época da evolução e não temos nada de bom. Mas nós temos ainda que despertar isso e usar essa potencialidade. Tudo isso, então, já está quase dando hora, não sei se era 1 hora, mas... Por aí. Por aí. Tudo isso, então, vai nos levar-nos, né, que nós somos fadados à perfeição. E aqui eu escolhi a última palavra, como perfeição não começa com o, né? Depois o vou ter que vir aqui. Aqui eu estou escrevendo igual tem. Objetivo é com J? Vocês me corrijam. Objetivo. Então nós vamos em busca do objetivo maior. Deus nos dá toda essa liberdade para seguirmos todo esse caminho evolutivo, buscarmos esses atributos que existem dentro de nós para atingir esse objetivo maior, que é a perfeição. Nós temos uma mania de falar que nós somos imperfeitos, e somos. Mas se nós mudássemos isso para perfectíveis, olha a perspectiva como muda, né? Na verdade, a gente usa como imperfeito como desculpa. Maria Madalena, né, segundo consta na literatura espírita, diz que foi o espírito que mais evoluiu enquanto encarnado, naquela encarnação.
Porque ela realmente deixou tudo para trás, não ficou choramingando o que ela já tinha feito até ali e foi para frente. Né? Nós temos às vezes a gente fica ainda repetitivo, né? E sabemos que o pensamento ele cria teias. E nós, agora com esse negócio eu não entendo muito a lei da atração, né? Que a ciência a física quântica já está mostrando isso, já faz tempo, né? De que tudo que nós pensamos, nós realizamos. Então, o processo começa no pensamento. E tem que haver essa mudança, essa reforma íntima, essa mudança de pensamentos, essa escolha pela boa parte da vida, por leituras edificantes, por filmes edificantes, escolher notícias boas. Muitas vezes nós temos que ler as ruins, mas você é um alienado. Não é? Às vezes a gente dá ibope para... O que acontece de gente que replica suicídio, muitas vezes, né? É um absurdo o que as pessoas fazem. É falta de caridade. Às vezes a pessoa lá como dizia o Chico, é destituído de beleza física. A pessoa coloca lá umas frases e você vai, clica e manda também, como se aquela pessoa não tivesse vida, não fosse humana, só porque você não a conhece. E aí a gente está faltando com caridade. Então todas as nossas ações têm reações. E se fosse meu filho, né? Quando Jesus diz assim, quem são meus pais, quem são meus irmãos, né? Será que aquela senhora que quer sentar no banco do ônibus não seria minha avó? Se ela fosse, talvez eu desse um lugar, mas como ela não é. Quem são meus pais, quem foram meus irmãos na outra encarnação? Se não for meu patrão, né? Aquele que eu roubei lá na outra vida. E as réplicas estão tão... Hã? As réplicas estão tão assim, É. feirinhas. Um dia desse eu vi uma postagem sobre a prisão perpétua e pena de morte. Aí todo mundo achando-se o máximo, né? Uhum. Como se Cristo fosse achar isso, né? É. Aí eu só fiz um comentário assim, sem querer chegar a ninguém. Eu desabafei, tipo assim, é lamentável a situação atual, mas fosse o meu filho um algoz, né? Eu não ia querer isso para ele. Eu ia ter sempre uma pontinha de esperança de que algo fosse ainda, né? Nossa, caiu matando de pau, eu já sei. Porque não foi para ninguém, foi uma que coisa... eu senti Sim. naquele momento, que eu me botar no outro No lado, lugar do outro, sabendo né? que por trás daquele malfeitor vai ter uma família, vai ter uma mãe que vai sofrer muito, né? E aí o pessoal não está perdoando ninguém, onde tu falou aquela das réplicas, está uma coisa muito boa. Exatamente. E posso postar para não ficar diferente do grupo, né? Não tem mais discernimento. O Chico Xavier que diz, né? Só para encerrar, ele vai ao presídio e aí os apenados, né? Um deles diz para ele: mas Chico, né? Você aqui praticamente um popstar, né? Hoje não é celebridade que a gente chama, né? Você aqui, nós estamos presos, fizemos um monte de coisa errada. Daí o Chico, né, na sua grandeza de alma, diz assim para eles: a única diferença entre eu e você é que eu não fui pego ainda. Para a gente ter uma ideia, né, de como são as coisas. Então, Do exemplo da humildade. Só para encerrar, então, o quanto é maravilhosa essa doutrina que nos consola e também nos mostra que o mundo é um mundo espiritual e que todas essas mazelas que nós passamos são os escândalos que hão de vir, né? E que não sejamos nós o motivo do escândalo, a replicar, a julgar, a questionar, né? E também batalhar pelos nossos direitos, correr atrás do que é nosso também é importante. Então, minha gente, eu queria agradecer a todos pelo carinho, que a gente percebe isso nos olhares, no calor humano, principalmente em casas pequenas, né? É mais gostoso ainda. Espero que tenha falado um pouquinho dos nossos direitos perante Deus, né? Porque Deus nos otorga esses direitos
e nós ainda, muitas vezes, ou não temos ciência disso, ou temos e não sabemos aproveitar direito. Então, que nós façamos as melhores escolhas, né, sempre. Hoje já fizemos, que estamos aqui reunidos junto com Jesus. Muito obrigado a todos.